Passei pelo inferno para sustentar minha mãe enquanto ela protegia e bancava meu irmão inútil. Até que finalmente cortei os dois de vez e agora ela está implorando por ajuda. Vai ser longo, e sinceramente eu nem sei por onde começar. Cheguei num ponto em que já não sei mais se a errada sou eu. Sou a caçula de 2 filhos. Meu irmão, Lucas, sempre foi o problema da família, o filho de ouro pros olhos da minha mãe e a decepção de todo mundo mais. A partir dos 15 anos dele foi só tragédia atrás de tragédia, briga na escola, roubo dos vizinhos, flagrado com droga, largou a faculdade 2 vezes, direção bêbado, temporadas em clínicas de reabilitação, pode citar que teve. E toda vez minha mãe varria tudo para debaixo do tapete e conseguia transformar ele na vítima da história. Meu pai saiu de casa quando eu tinha uns 12 anos. Ele simplesmente não aguentava mais. Na época eu não entendia, mas hoje faz todo sentido. Anos depois ele me contou que não suportava ver minha mãe sacrificar tudo pelo Lucas enquanto eu tinha que me virar sozinha. Ele tentou manter contato, mas minha mãe sempre pintou ele como pai ausente, então eu me afastei. Me arrependo muito disso hoje. Enfim, desde o começo dos meus 20 anos eu virei o plano B da minha mãe e do meu irmão. Eu me virei para pagar minha faculdade trabalhando em 2 empregos, enquanto o Lucas entrava e saía de clínica, cadeia, sofá dos outros. Toda vez que ele aprontava ela me ligava chorando, implorando para eu ajudar. E eu ajudava. No começo por culpa, depois por obrigação, e no final só para ela calar a boca. Já quitei 2 dívidas de droga do Lucas. Deixei ele dormir no meu AP 2 vezes, na segunda ele roubou meu notebook e vendeu. Mesmo assim eu ainda dei dinheiro para ele comer porque minha mãe implorou. Cheguei a ajudar a pagar um tratamento obrigatório determinado pela justiça quando ele foi preso por porte de novo. A última vez que dei dinheiro para ele, uns 15 mil reais, foi com a condição de ele ficar limpo e arrumar emprego. Ele jurou que sim. Claro que em menos de 2 meses ele recaiu e sumiu do mapa. Hoje eu tenho marido e 2 filhos pequenos. Não somos ricos, mas vivemos confortáveis. Meu marido foi paciente pra caramba, mas deixou claro que essa situação com minha família sugou a gente emocionalmente e financeiramente. E eu concordo totalmente. Há uns 2 meses o Lucas apareceu na nossa casa de madrugada, completamente chapado. Eu nem teria aberto a porta se soubesse que era ele. Disse que não tinha onde ficar. Meu marido mandou ele embora. Eu saí para falar com ele, e ele surtou quando eu disse que não podia deixar ele ficar lá. Gritou comigo na frente dos meus filhos, me chamou de vadia, disse que eu sempre tive inveja dele. Deixa isso afundar. Ameacei chamar a polícia. Ele saiu correndo antes que eu precisasse. Depois disso eu avisei minha mãe que tinha acabado, que não queria o Lucas perto dos meus filhos nunca mais e que não daria nem um centavo. Ela chorou. Gritou. Disse que eu era cruel, que estava virando as costas para a família. Eu disse que tinha acabado. Aí, poucas semanas atrás, descobri que ela fez uma segunda hipoteca da casa para pagar mais um tratamento pro Lucas, e agora tá me ligando pedindo ajuda com as parcelas. Eu explodi. Falei na cara que ela estava criando um monstro, se afundando junto, que estava jogando fora a aposentadoria, a casa, tudo, para salvar alguém que não quer ser salvo. Ela disse que eu era sem coração, que eu ia me arrepender quando acontecesse algo com o Lucas. Bom, faz semanas que não falo com nenhum dos dois. Aí ontem minha tia, irmã da minha mãe, ligou dizendo que minha mãe tá atrasada nas parcelas da casa e pode perder tudo em poucos meses. Quer que eu entre e ajude só por agora. Eu disse que não sou banco nem terapeuta, e que não vou ficar limpando cagada que eu não fiz. Agora o resto da família tá falando pelas costas que eu abandonei minha mãe, que deixei ela afundar, que eu podia ter feito mais, mas, sinceramente, eu já fiz muito mais do que o suficiente. Eu sou a vilã mesmo? Atualização 1. Oi, Reddit. Não pretendia voltar, mas as coisas viraram de cabeça para baixo rápido. Agradeço todo o apoio e comentários do post original. Tentei por tanto tempo ser a pessoa que segurava tudo no lugar, mas existe um limite, e acho que cheguei no meu. Atualizando o que tá rolando agora. Uma semana depois do post, minha prima Vanessa, filha da irmã da minha mãe, me mandou mensagem. Não somos super próximas, mas ela sempre foi sensata, nunca entrou na onda do drama. Disse que precisava conversar, mas não por texto. Nos encontramos para almoçar no dia seguinte e ainda bem que fizemos isso, porque ela me contou um monte de coisa que eu não sabia. A situação financeira da minha mãe é pior do que ela deu a entender. Não foi só a segunda hipoteca, ela estourou 2 cartões de crédito pagando multas judiciais do Lucas e jogou mais de 50 mil reais numa clínica particular de luxo que não segurou ele nem 3 semanas. O Lucas saiu por conta própria depois de 19 dias, dizendo que o lugar era tóxico, e foi morar com um amigo de colégio que também usa. A Vanessa só descobriu porque minha mãe ligou para o pai dela, meu tio, pedindo dinheiro para cobrir a parcela da hipoteca.
Quando ele negou, ela tentou manipular a esposa dele dizendo que todo mundo estava abandonando ela. Resumo, acabou com a poupança, se enterrou em dívida, o Lucas nem tá mais em tratamento, tá por aí usando de novo, e ela ainda tá em negação total. A Vanessa também falou uma coisa que me atingiu em cheio. Minha mãe anda contando para as pessoas que eu expulsei ela da minha vida, que escolhi meu marido em vez da própria família, que fiquei olhando ela desmoronar e não levantei um dedo. Enquanto isso omiti os anos que eu banquei o Lucas, o dia que ele apareceu chapado na minha casa perto dos meus filhos, e todo o malabarismo emocional que eu fiz para carregar essa família nas costas. Doeu pra caramba, não porque eu ligo pro que parente distante pensa, mas porque é baixo até pra ela. Depois desse almoço com a Vanessa, conversei com meu marido e resolvemos mandar uma última mensagem para minha mãe. Curta, só um texto. Eu sabia que o Lucas tinha saído da clínica de novo, sabia que ela estava pedindo dinheiro para a família, não ia ajudar nem financeiramente nem de nenhuma outra forma. Se ela quisesse ajuda para se tratar, acompanhamento financeiro, terapia, qualquer coisa, eu apoiaria, mas não ia jogar mais R$ 1 naquele buraco negro. Ela visualizou e não respondeu nada. Nenhum ok. 3 dias depois toca um número desconhecido. Deixo cair na caixa postal. Adivinha quem era? O Lucas. Um áudio bêbado dizendo que eu destruí a mãe, que ela vai acabar na rua por minha causa. Disse que esperava que meus filhos se voltassem contra mim um dia para eu saber como é. Nem respondi, só bloqueei o número. Não tenho mais nada para falar com ele. Pensei que ali tinha acabado, mas não. Ontem cheguei do trabalho e tinha um bilhete colado na minha porta, escrito à mão, da minha mãe. Ela dirigiu 1 hora até minha casa enquanto eu estava trabalhando e deixou uma carta emocional cheia de chantagem, meias-verdades e manipulação pura. Disse que sentia muito que eu me sentisse sem apoio, não que sentia muito pelo que fez, só que eu me sentia assim, que esperava que um dia eu entendesse o que é amar um filho quebrado. Disse que eu tinha sorte dos meus filhos serem normais e que nem todo pai e mãe tem essa bênção. Foi passivo-agressivo do começo ao fim. Terminou dizendo que, quando o pior acontecer com o Lucas, espera que eu consiga viver comigo mesma. Sinceramente, nem sei descrever o que senti lendo aquilo. Machucada? Sim. Furiosa? Muito. Mas principalmente exausta. Aqui vamos nós de novo. Ela nem perguntou como os netos estavam. O que realmente me fez perder a linha foi lembrar que ela ainda tinha a chave do meu apartamento antigo. Esqueci de trocar a fechadura quando nos mudamos. Nunca imaginei que ela guardaria depois de tantos anos. Só de pensar que ela ainda acha que tem direito à minha casa, nem que seja simbolicamente, me deixou louca. Trocamos todas as fechaduras naquela mesma noite. Uma coisa é machucar por telefone. Outra é aparecer sem ser convidada na casa da pessoa enquanto ela não tá. Hoje protocolei uma ordem de afastamento contra o Lucas. Ainda não fiz o mesmo com a minha mãe. Mas mandei um último texto avisando que qualquer visita sem aviso vai virar medida judicial. Anexei foto do bilhete colado na porta e falei para ela guardar o drama para quem ainda acredita. Não sei o que vem agora. Nem sei se vou atualizar de novo. Só quis dividir como isso escalou e quão fundo é esse poço de disfunção. Estou de luto. Acho que não só pela mãe que nunca me viu de verdade, mas pela ideia de que isso algum dia poderia ter terminado diferente. Atualização 2. Nem imaginava que voltaria tão rápido. Mas parece que a situação resolveu virar uma bola de neve de uma vez. Achei que colocar limites firmes ia me dar um respiro. Pensei que, pela primeira vez, minha mãe ia parar e enxergar a realidade. Em vez disso, cortar o cordão só fez todo mundo girar mais rápido. Me sinto no centro de uma demolição controlada e ainda tem gente acendendo os pavios. Primeiro, sim, trocamos as fechaduras. Não, minha mãe não apareceu na minha casa de novo, mas isso não quer dizer que ela desistiu. Longe disso. Há 3 dias descobri que ela tentou buscar minha filha na escola. Explico. Minha filha está no 1º ano, meu filho na pré-escola. Os dois na mesma escola, e temos uma lista curtíssima de pessoas autorizadas a buscar, eu, meu marido e minha sogra. Só. Sem exceção. Nunca nem sonhei em colocar minha mãe porque, até tudo isso explodir, ela não era o tipo de avó que se envolvia na rotina escolar das crianças. Quando a escola ligou foi pânico total. Uma mulher apareceu na secretaria dizendo que vinha buscar minha filha. A atendente reconheceu o sobrenome, mas não o rosto. Pediu para esperar enquanto tentavam falar comigo. Eu estava em reunião no trabalho e não atendi, mas graças a Deus a equipe seguiu o protocolo e não liberou a criança. A mulher foi embora antes que insistissem. Me mostraram o vídeo quando cheguei, era minha mãe. Ela tentou levar minha filha da escola, sem avisar, sem pedir. Não sei qual era o plano dela, se achava que ia me fazer entrar na razão através da minha filha ou se queria provar algum ponto doente, mas aquilo foi o fim para mim.
Fui direto na delegacia, fiz BO e entrei com pedido de medida protetiva temporária contra ela. Não queria chegar nisso, mas ela transformou em questão de segurança. Não se apresenta na escola para levar uma criança que não foi avisada que vai ser buscada. Isso cruza todas as linhas. A escola foi incrível. Colocaram segurança extra para nossa família e bloquearam minha mãe no sistema. Meu marido queria ir na casa dela tirar satisfação, mas eu não deixei. Ela não está racional agora, e sinceramente não confio mais no que ela é capaz. E como se não bastasse caos para uma semana, o Lucas ficou sabendo do que rolou. Ele apareceu no meu trabalho. Trabalho na parte administrativa de uma clínica, portas trancadas por protocolo de segurança. Ele ficou mais de 1 hora esperando no estacionamento até uma colega sair e segurar a porta para ele. Não passou da recepção, mas quando fui ver qual era o tumulto, lá estava ele. Magro. Nervoso. Tremendo. Me acusou de transformar nossa mãe em criminosa. Disse que eu estava punindo ela porque ela ama demais o filho, que eu estava usando meus filhos como arma. Gritou que eu cortei todo mundo só porque agora tenho dinheiro, e aí falou uma coisa que realmente me gelou o sangue. Disse que se a mãe morrer por causa disso, a culpa é minha. Chamei a segurança. Eles tiraram ele dali. Ele não resistiu, só saiu resmungando. Fizemos ocorrência, avisei o trabalho sobre as medidas protetivas, agora tenho segurança extra, mudei horário, estaciono em outro lugar. Também coloquei o Lucas na lista de proibidos da escola das crianças, embora duvide que ele tenha coragem de aparecer lá. Toda vez que eu coloco um limite, eles voltam mais forte, mais descontrolados, mais perigosos. E hoje a casa da minha mãe foi colocada à venda. A Vanessa, mesma prima, me mandou o link do anúncio. É real, está no mercado, anunciada abaixo do valor de mercado. Não conseguiu pagar as hipotecas que fez pro Lucas. Clínica, fiança, cartões, tudo veio junto. Ela está perdendo a casa onde nos criou. Eu deveria sentir mais do que sinto, mas acho que fiquei anestesiada. Isso estava vindo há anos, e ela escolheu a cada passo. A Vanessa disse que minha mãe está dormindo na casa de uma amiga e agora anda falando que está praticamente sem teto porque a filha cortou ela. Claro que não conta que se endividou por um homem feito que nunca ficou limpo mais de 6 meses e nunca segurou emprego mais de uma temporada. Tem uma parte antiga de mim, a antiga cuidadora, que ainda quer ajudar, que pensa, será que eu compro a casa, deixo ela morar e assumo as parcelas, pelo menos para ela ter onde cair morta. Mas aí vem a voz mais alta e diz, não, é exatamente isso que ela quer, é nisso que ela está apostando, mais um resgate, mais um só dessa vez, e eu não posso. Não vou. Quero deixar claro uma coisa, principalmente porque ando me questionando muito ultimamente. Isso não é sobre punição. Não é sobre orgulho. Isso é sobre sobrevivência, minha, dos meus filhos, da minha família. Eu vi o que esse ciclo sem fim de proteção fez. Vi minha mãe se afundar em ruína financeira para manter um adulto em recaída constante. E agora ela quer trazer meus filhos para dentro disso? Não. De jeito nenhum. Com as medidas protetivas em vigor, a casa à venda e a maior parte da família estendida calada ou me apoiando em silêncio, marquei terapia para a semana que vem, depois do ocorrido na escola. Preciso desembalar tudo que carrego. A culpa, a raiva, o luto. Não tem manual para cortar uma mãe, principalmente quando você foi quem segurou tudo junto por tanto tempo. Não sei o que vai acontecer com minha mãe, com o Lucas ou com o resto da família, mas sei disso, acabou de eu ser a rede de segurança deles. Acabou de esperar que eu sacrifique tudo enquanto eles se recusam a mudar. Essa parte da minha vida acabou. Atualizo se algo mudar, mas por enquanto só quero achar o normal de novo. Seja lá como for. Atualização final, eu achava que as coisas estavam acalmando. Estava tão errada. Essa talvez seja a atualização mais difícil de escrever, porque mexeu comigo de um jeito que eu realmente não estava preparada. Esse tempo todo eu me consolava pensando que pelo menos eu sabia com o que estava lidando. Que meu irmão é quem é. Que minha mãe fez suas escolhas. Que eu fiz a coisa certa cortando os dois. Aí aconteceu isso. Depois que a casa entrou no mercado, comecei a receber mensagens estranhas de números desconhecidos. Coisas vagas tipo você não sabe da história toda ou pergunta para sua mãe por que ela fez o que fez de verdade. Bloqueava tudo. Achei que eram amigos do Lucas ou ele mesmo com chips descartáveis. Não me surpreenderia. Mas aí a Vanessa me ligou. E tudo virou de pernas pro ar. Ela disse que tinha fuçado um pouco os documentos financeiros por curiosidade, ela trabalha com imóveis e entende muito mais que eu. Notou. Algo estranho. Não foi só a segunda hipoteca. Tinha mais 2 menores, mas ainda grandes, nos últimos 6 anos. E uma delas, tinha o meu nome. Eu gelei. Nunca fui fiadora de nada para minha mãe. Nunca nem vi papelada financeira dela.
Pedi que ela mandasse tudo o que tinha. E lá estava, meu nome, meu endereço da época, minha assinatura falsificada. Entrei em pânico. No dia seguinte já estava com o advogado. Entreguei tudo. Também puxei meu score de crédito. E lá estavam contas que eu nunca tinha visto. Uma já tinha ido para cobrança há 2 anos, eu nunca notei porque o endereço de correspondência era outro. O dano no meu crédito não foi catastrófico, mas estava lá. Tudo novidade para mim. Confrontei minha mãe, não pessoalmente, por carta formal enviada pelo meu advogado. Recado claro, sabíamos da fraude, tínhamos documentos, ela tinha 5 dias para responder antes de entrarmos com ação criminal. Ela não respondeu. Quem respondeu foi o Lucas. Um e-mail de uma conta compartilhada, uma mistura de pedido de desculpa, desculpa esfarrapada e surto de raiva que me deu arrepio. Disse que eu estava tentando destruir o que restava da família, que a mãe só fez aquilo porque não queria pedir, que eu devia deixar pra lá. E admitiu, sem querer, que não foi a primeira vez. Algo tipo, não é como se você tivesse notado da primeira vez. Encaminhei tudo pro advogado. Não vou fingir que fiquei calma. Chorei. Andei de um lado pro outro. Gritei. Fiquei sozinha no carro até meia-noite tentando entender que tipo de família eu cresci. Ficava me perguntando como eu não vi. Como chegou nisso? Aí veio a bomba final. A Vanessa ligou de novo há umas noites e contou uma coisa absurda. Há muitos anos, depois de umas taças a mais no feriado, minha mãe contou para a mãe dela, minha tia, que eu nunca deveria ter nascido. Minha tia ficou pressionando o motivo de ela me tratar daquele jeito, até que ela cedeu e soltou. Não foi gravidez acidental comum nem bebê de fachada. Eu fui fruto de uma traição da minha mãe enquanto ela e meu pai estavam separados nos anos 90. Ela nunca contou para ele. Quando voltaram, disse que o bebê era dele. Ele acreditou. Por isso Lucas sempre teve tudo. Por isso ele era o favorito. Por isso eu era tratada como um acessório útil, eu não era filha do marido dela de verdade. Eu era o erro que ela não conseguiu abortar porque a igreja e a culpa não deixaram. A mãe da Vanessa jura que não era pra saber, mas tudo vazou depois de muito vinho num tanque de vinho há 5 anos. E aparentemente ela contou pra outra prima também. Não é boato. Tudo encaixa. A distância emocional. A diferença de tratamento. A falta de cuidado e proteção. A manipulação sem fim. Ela nunca me viu como filha. Me viu como uma dívida. Uma dívida que ela achava que eu tinha que pagar. Naquele momento tudo fez sentido. Porque nunca respeitou meus limites. Porque achava que podia roubar minha identidade e meu dinheiro. Porque esperava que eu destruísse minha própria estabilidade para sustentar o Lucas. Para ela, eu era um erro que ela mantinha alimentando para aliviar a própria culpa. Não falei com ela desde que tudo isso veio à tona. Não pretendo falar. O processo judicial começou, meu advogado acha que temos fraude comprovada. As medidas protetivas estão virando definitivas. Trancamos crédito, banco, tudo, caso o Lucas ou alguém tente algo mais. Não contei nada pros meus filhos. Só sabem que a vovó não pode mais vir em casa e que tem gente que faz escolhas muito ruins e a gente precisa proteger a família. Meu marido foi minha rocha nisso tudo. Não sei como teria sobrevivido sem ele. É estranho como o luto vem de surpresa. Tenho chorado pela mãe que achei que tinha, pela que eu queria acreditar que existia. Mas a realidade é que ela nunca esteve lá. Eu me criei sozinha. Eu me protegi. Carreguei o peso enquanto eles queimavam tudo. E agora sou eu que limpo a bagunça. Não sei se algum dia vai ter paz entre nós. Acho que nem quero. Mas sei disso, acabou de eu ser usada. Acabou de eu ser enganada. E se tem uma coisa boa que saiu desse pesadelo é que finalmente entendi o quanto é importante proteger a família que eu escolhi. A que eu construí, não a que eu nasci. Volto para atualizar depois que o jurídico andar. Obrigada a todo mundo que acompanhou. O apoio de vocês valeu mais do que imaginam. Atualização final de verdade. Não imaginei que isso ia se arrastar por meses, mas aqui estamos. A parte jurídica terminou semana passada, esperei tudo ficar oficial para postar. Agora que a poeira baixou, ou pelo menos deu para enxergar os escombros, quero dividir o desfecho final com quem acompanhou essa loucura toda. Vamos começar pelo lado legal. Sim, meu advogado estava certo. Tínhamos material suficiente para processo criminal contra minha mãe. Documentos falsificados, extratos, e-mail do Lucas basicamente confessando, estava fechado. Mas antes de chegar a julgamento, o advogado dela entrou em contato com uma proposta de acordo. Resumo, evitar acusação criminal em troca de pagamento total dos empréstimos no meu nome mais juros mais custas judiciais, e ela abrir mão de qualquer direito de decisão financeira envolvendo mim, meus filhos ou minha identidade daqui para frente. 0 contato. Sem audiência.
Sem drama. No começo hesitei. Queria que ela enfrentasse as consequências. Queria que sentisse como é sentar no banco dos réus e perceber o estrago que fez na vida de alguém. Mas a verdade é que eu não queria prolongar isso mais do que o necessário para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Aceitei o acordo. Vou ser ressarcida em 18 meses por um plano de pagamento estruturado que ela não pode dar calote, se der, vai direto para criminal. Parte dos bens dela foi bloqueada e está sendo monitorada. Meu advogado blindou tudo. O Lucas não teve a mesma sorte. Violou a medida protetiva de novo, dessa vez tentando contato com meu marido no trabalho dele. Achamos que era para implorar ou intimidar para eu desistir. Deu violação automática. Foi preso na mesma semana. Não foi crime grave, não teve violência, mas com os antecedentes dele foi o suficiente para uns meses na cadeia do condado. Quando sair, terá liberdade condicional supervisionada obrigatória. Pelo que sei, ele tem rodado entre casas de recuperação, abrigos e sofá de amigo. O ciclo continua, mas não é mais meu problema. Agora vem a parte estranha, hesitei se contava ou não, mas acho importante. Poucos dias depois do acordo, chegou uma carta pelo correio. Não era do cartório. Sem remetente. Só meu nome, letra de mão. Quase joguei fora, achei que era mais manipulação do Lucas. Mas a curiosidade falou mais alto. Era da minha mãe. 3 páginas. Uma espécie de pedido de desculpas. Nunca admitiu tudo diretamente, mas dançou em cima do assunto de um jeito que deixava claro que não dava mais para negar. Disse que estava afogado em culpa, que por anos não soube me amar do jeito certo. Escreveu que o Lucas era uma fonte constante de dor, mas que não podia deixar ele desmoronar completamente porque via a si mesma nele. Teve trechos que pareceram sinceros, como se talvez ela estivesse começando a entender o tamanho do estrago, mas teve outros que me deram nojo. Escreveu: espero que um dia você consiga ver o quanto eu tentei fazer o certo por você e queria ter te protegido mais das bagunças do Lucas, mas não sabia como. Essa última quase me fez rir alto. Ela não me protegeu, ela me usou. Também falou do caso. Disse que nunca quis que eu soubesse daquela verdade. Que não era meu fardo. Que nunca contou para o meu pai e achou que conseguiria viver com aquilo. Mas ela não viveu com aquilo. Ela jogou em cima de mim de 1000 formas sutis ao longo dos anos. Me ressentiu sem dizer. Me amou com condição. Me roubou, mentiu para mim. E agora só está admitindo porque foi pega. Não respondi a carta. Não vou responder. Guardei numa gaveta, ainda não sei o que fazer com ela. Talvez um dia queime. Talvez guarde como um lembrete. Mas não muda nada. E eu? Estou bem. Sinceramente mais bem do que imaginei que estaria depois de tudo isso. Comecei terapia há algumas semanas, coisa que adiava há anos, e está ajudando muito. Tenho desempacotado anos de culpa que nem sabia que carregava. Anos achando que precisava provar que merecia ser tratada com um mínimo de decência. Que precisava merecer paz. É estranho acordar agora sem o peso da minha mãe. Do Lucas. Do caos constante pairando sobre minha cabeça. Por tanto tempo vivi em alerta máximo. Sempre esperando a próxima crise. A próxima ligação. A próxima chantagem. Hoje? Minha casa está calma. Meus filhos estão seguros. Meu casamento está mais forte. Não tem drama. Só vida normal. E sinceramente, é o melhor final que eu poderia ter desejado. Não me arrependo de ter cortado eles. Me arrependo de não ter feito antes. Obrigada de novo a todo mundo que acompanhou essa montanha-russa doida. Comentários, mensagens, apoio. Vocês me carregaram nas partes mais escuras. Espero que essa seja a última vez que preciso falar deles. Se cuidem. Escolham a paz. Escolham a porra da própria sanidade.